Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damian do canal Damian Tempest e hoje vamos falar de Saint Seiya Tenkairen, a Saga do Céu. É dia de falar desse segundo capítulo que tá muito bom, tá muito interessante. Um capítulo cheio de reencontros e desencontros. Hoje falaremos sobre tudo que tem de interessante nesse capítulo para que você não perca absolutamente nada. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Galera, recapitulando onde paramos no último capítulo, depois de tudo que vimos a respeito da Kerr, sua intenção de dominar o mundo mais uma vez, nós temos Seiya e Saori se reencontrando, onde agora os dois estão sem suas memórias. Saori perdeu tudo que havia conquistado de memória ao descer do santuário, agora não sabe mais absolutamente nada, e nós estamos vendo então o reencontro dos dois com Seiya entregando o chapéu para Saori. Assim que Saori toca no chapéu, ela percebe algo começa a acontecer, suas memórias voltam aos poucos, flashes, coisas que ela achava que tinha de fato se esquecido. Esforçando-se então para lembrar, Saori diz o nome do nosso amado protagonista, Seiya. Ela diz de forma surpresa, com lágrimas nos olhos, como se ela tivesse acabado de lembrar de alguma coisa, mas infelizmente volta a perder sua memória. Saori cai no chão, então ainda um pouco ofegante, não conseguindo ficar bem, e ela fica se perguntando quem é ela. Saori nos diz então que não consegue se lembrar de absolutamente nada, não sabe nada sobre ela, não sabe por que ela está nesse lugar, e nem quem ela é realmente. E isso é muito interessante, isso é muito bom, muito positivo, como a gente vem comentando já nos últimos capítulos. Eu tô gostando que tudo que envolva a punição do Apollo seja bem forte. Então ela não recuperou as memórias, não é porque ela encontrou o Seiya que ela vai recuperar as memórias facilmente, não. Tudo tá vindo com muita dificuldade, e isso serve para valorizar o final de Next Dimension e serve para valorizar o início dessa nova história também. E eu tô gostando muito de como Kurumada tem feito essas coisas. Para mim, a história tá seguindo um ritmo que é muito ideal. A Saori então se levanta, se afasta do Seiya e vemos Shun. O mesmo Shun que lá no epílogo, é bom lembrar, estava vendendo flores logo ali próximo ao santuário. Então não é estranho que ele logo se aproxime e veja que algo está acontecendo. Os dois conversam e nós acabamos descobrindo que os dois estão também sem memória, assim como a própria Saori está sem memória. O que obviamente nós já tínhamos ciência graças ao final de Next Dimension, mas aqui eles mesmo sem memória se conhecem. E eu achei muito interessante que o Seiya diz que eles se encontraram logo nos arredores do santuário faz pouco tempo, e que eles não se lembravam de nada além dos próprios nomes, mas não sabiam nada um do outro, por exemplo. Seiya então se pergunta quem ele é realmente, assim como Shun parece pensar um pouco a respeito disso, e enquanto os dois pensam, surgem pessoas com aparência um pouco estranha. Nós vemos que elas têm uma coisa meio zumbi, nos spoilers inclusive diziam que pareciam zumbis, mas pelo que vemos no comportamento deles durante o capítulo, eles não são de fato mortos, pelo menos não ao que parecem. Esses mortos estão cercando o Seiya e o Shun, então logo agarram o Seiya para tentar pegar suas coisas ao que parece, e o Pégaso logo se solta, joga eles para longe. Essas pessoas então falam de comida, falam de dinheiro, e o Shun diz que eles devem ser bandidos e que isso tem acontecido com bastante frequência. Logo então, temos uma coisa que é muito interessante, o Shun dizendo que é como se a ordem do mundo, como se as coisas estivessem piorando, desmoronando, e que se as coisas seguirem como estão, só sobrará gente má no mundo. Shun também completa dizendo que existe um rumor de que a Terra está sendo envolvida por uma escuridão. E ele se pergunta se isso é porque a deusa que protegia o amor e a justiça na Terra desapareceu desse mundo. O Seiya fica confuso, pergunta sobre o que é aquilo que o Shun está falando, e o Shun apenas diz que aquilo é um rumor. E por que isso é tão interessante, pessoal? Desde sempre nós ouvimos que os cavaleiros protegem o amor, a paz na terra, a justiça, e isso sempre foi um bordão. Lógico que isso não era abstrato, eles protegiam a Terra e o mundo das forças malignas que queriam acabar com toda a ordem e a harmonia que existia aqui. Mas a fala agora ganha um valor diferente. Proteger o amor, a justiça e a paz na Terra não é algo que se fala apenas a respeito da luta contra os deuses, mas porque Atena mantém uma determinada ordem no mundo graças à sua existência. Então, vejam como a importância de Atena é muito maior para o mundo do que nós imaginávamos. Estamos vendo pela primeira vez um mundo sem Atena, um mundo sem a Saori, e estamos vendo também
as consequências dessas ações. É por isso que torno a repetir que o final de Next Dimension é tão importante, porque é lá no final do ND que a Saori desiste de ser uma deusa. Então olhem bem o resultado das ações da própria Saori mais uma vez. Se no ND ela foi imprudente ao quase colocar em risco o céu e a terra, como diz Artemis, aqui ela foi imprudente ao desistir de ser Athena e ter uma vida normal com os cavaleiros. Ela não pode fazer isso. E agora vamos ver como a personagem vai tentar lidar com isso. E eu tô muito curioso para saber qual o caminho Kurumada vai tomar. No mundo dos mortos vemos Jean de Urtros mais uma vez. E o espectro está tentando ao máximo acordar os esqueletos. Aqui é interessante porque mais uma vez nós vemos objects, todas elas intactas, porque sim, os esqueletos usam proteções próprias também. Esses esqueletos então acordam surpresos, falando com o Jean, e aí o personagem logo diz que os esqueletos têm sorte, que eles não apenas despertaram, mas vão ter a chance de ter a vida eterna. Mas para isso, eles têm que matar Saori, matar a encarnação de Athena. Eles sabem então que Saori está na vila de Rodório e agora vão se dirigir para lá para tentar assassinar a Saori. Enquanto isso, na própria vila de Rodório, o Seiya está finalmente chegando onde deveria chegar. Depois de 35 anos, se eu não estou enganado, ou 36 anos, Seiya e Seika finalmente se reuniram. Em uma página que para mim é muito bonita, nós vemos a Seika recebendo o Seiya com uma refeição pronta, em casa, onde agora eles podem conversar, podem ter uma determinada normalidade na vida deles. E isso sempre foi o que nós pensávamos que o Seiya poderia ter um dia. Encontrar sua irmã, ter uma vida normal, estar com ela, mas isso vem com um determinado preço. O Seiya fala do seu encontro com a Saori, então fala sobre uma garota sem memória que ele havia encontrado, e a Seika fica um pouco abalada com aquilo. Ela se preocupa, afinal de contas, pelo que dá a entender no capítulo, a Seika tem memórias sobre a vida do Seiya. Ela sabe que o Seiya foi um cavaleiro. E agora que eles estão juntos, agora que eles têm uma paz e uma tranquilidade, ela não deseja que ele seja levado mais uma vez para o campo de batalha. E isso é muito bom e muito interessante. Nós vimos durante o clássico que o Seiya vivia batendo na tecla de reencontrar a Seika, não só na Guerra Galáctica, mas em todos os momentos em que se teve a oportunidade dele voltar a mencionar a Seika, voltar a mencionar sua irmã, ele queria uma vida com ela, ele queria reencontrá-la. Todo esse era o objetivo e agora nós estamos vendo em Cythela. O Seiya alcançou o seu objetivo, mas a que custo? O Seiya não tem mais suas memórias, o Seiya não é mais um cavaleiro, o mundo está desmoronando, mas ele agora está com sua irmã. É então que eu volto, galera, a falar daquela fala do Seiya que foi retirada na Fine Edition, infelizmente, mas que ele diz sobre não poder ser um garoto normal, de não querer as mesmas coisas que uma pessoa normal, porque o Seiya não pode ter, um cavaleiro não pode ter. A vida deles não combina com a normalidade. Então, mesmo sendo uma cena muito bonita, mesmo sendo uma cena muito legal de se ver, ela ainda assim é melancólica. Existe uma fragilidade na paz. Existe uma fragilidade nesse momento em que os dois estão juntos. Uma coisa que sem dúvida é preciosa para Seika, é preciosa para o Seiya, mas que está muito perto de desmoronar, porque invariavelmente o dever vai chamar o cavaleiro. Nós vemos então os esqueletos chegando em Rodório, onde vão começar a procurar por Saori. E enquanto vão procurar por Saori, nós voltamos a ver a personagem uma última vez nesse capítulo. Saori está então em ruínas, olhando para o céu, justamente para a constelação de Pégaso. Então, galera, assim, mais uma vez eu achei um capítulo muito bom, um capítulo muito interessante. Eu acho que trouxe coisas pra lore de Cavaleiros que são realmente muito legais, da importância de Athena principalmente. Eu tô gostando do ritmo em que o capítulo tá sendo levado, que os capítulos estão sendo levados, na verdade. Eu realmente acredito que nós vamos seguir nisso, numa coisa um pouco mais construída, e eu gosto disso. Eu acho que pra mim o Kurumada tá acertando muito no tom das coisas. Ainda que nós estejamos vendo esqueletos, ainda que tenha a Care, o Tenkai ainda está para começar propriamente dito. Nós estamos ainda num momento não de transição, porque a transição já ocorreu, foi Next Dimension, mas eu diria que mesmo com essa confusão que vai começar a rolar, é uma calmaria antes da tempestade. É um momento que as punições da Athena, as decisões dela ainda estão reverberando. Imagino que só quando ela conseguir recuperar a memória que nós vamos ver o início do Tenkai mesmo, algo envolvendo o Olimpo, envolvendo Zeus, envolvendo os outros. Ainda que acredite que eles vão aparecer nessa temporada. Então, um capítulo muito bom. Foi bem legal realmente ver o Seiya e a Seika juntos novamente. Saber que eles têm uma vida normal, que eles estão aproveitando isso de alguma forma, ao mesmo tempo que é triste e é melancólico. E isso é Saint Seiya.
Isso sempre foi Saint Seiya. E pra mim o Kurumada continua sendo magistral em conseguir trazer esse tipo de clima e esse tipo de coisa pra dentro da sua história. Então eu tô gostando muito. Mais um capítulo muito bom. E eu imagino que no terceiro capítulo nós vamos ver o Seiya em ação. Se não tivermos algum corte pra mostrar mais da Care, eu imagino que nós vamos ver o Seiya em ação. Pra mim, tivemos muitas coisas reforçando a constelação de Pégaso, reforçando que o Seiya pode voltar para o campo de batalha. Então eu de fato acho que o Seiya vai agir no próximo capítulo e acho que vai ser ele a defender a Saori dos esqueletos. Uma outra possibilidade que eu acharia muito legal seria a volta do Jabu, da Marin e dos outros, porque aí poderia inclusive nos explicar se esses cavaleiros perderam a memória ou não. Por enquanto ainda é uma dúvida. A Seika tem as memórias, então a gente pode dizer que não foi a memória do mundo que foi apagada a respeito deles. Se a Seika tem as memórias de que ele é um cavaleiro. Mas e os outros cavaleiros? Eles têm as memórias, eles não têm as memórias? Seria muito interessante se eles pegassem pra si a responsabilidade de proteger a Saori, porque Seiya e os outros fizeram tudo desde sempre. Seria muito interessante para todos eles enquanto personagens e pra gente em poder ver coisas novas na história, podendo conservar um pouco mais desses momentos de cotidiano e construção dos Cavaleiros de Bronze, pelo menos por enquanto. Para mim, o segredo do Kurumada vai ser conseguir dosar o cotidiano com o seu próprio ritmo, que é muito rápido, mesmo que ele tenha mudado bastante o seu estilo de escrita ao longo dos anos. Então eu tô muito satisfeito com o capítulo excelente. Eu tô muito ansioso pro capítulo 3 e espero que chegue logo o mais rápido possível. O terceiro capítulo sai no dia 28 de maio lá no Japão, que pra nós é o dia 27. Então, deixe seu like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. E muito obrigado aos membros do canal que tornam tudo isso possível. O apoio de vocês é muito importante. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Então, meu povo, no mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço, hype no vídeo e valeu!